Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O governador Wellington Dias está preparando uma surpresa para o pré-candidato a governador Silvio Mendes do PSDB. Na verdade, o doutor Silvio está no PSDB por enquanto, mas ele tem um outro destino partidário, que não é ser candidato pelo seu partido atual. O PSDB não tem estrutura no interior, a estrutura em Teresina foi bastante prejudicada por conta do resultado das eleições de 2020, não é? Com a derrota do partido na disputa pelo Palácio da Cidade. Bom, mas essa surpresa que está sendo preparada eu vou contar só no final, tá bom? Antes eu queria fazer aqui alguns comentários sobre a entrevista que o Dr. Silvio concedeu à rádio Verdes Campos FM, onde ele foi questionado a falar sobre os pré-candidatos à presidência da República. E quando perguntaram a ele sobre o pré-candidato do seu partido, do PSDB, o senhor João Dória, que é o atual governador de São Paulo, deve renunciar agora no dia 31 de março para ser candidato à presidência da República, ele disse que não tem compromisso, que teve uma conversa com o Dória perguntou se teria o seu apoio, o seu voto, ele disse que não votaria no Dória. O Dória disse que iria fazer uma viagem ao São Luís, perguntou se poderia passar em Teresina para que eles conversassem pessoalmente. Ele disse que não, porque isso inclusive iria atrapalhá-lo. Ele foi questionado também sobre o Alckmin, falou sobre a amizade que teve com o Alckmin, né, que tem com o Alckmin somente em sua residência dele, Silvio. Dr. Alckmin esteve 3 vezes, foi candidato à presidência da República 2 vezes, nas 2 vezes em que foi candidato, contou com o apoio e com o voto do Dr. Silvio, mas que agora ele segue um caminho diferente, que é aliar-se ao PT. Embora Silvio Mendes anuncie que tenha uma consideração pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque o Lula teria dado uma ajuda muito grande na construção, na conclusão da Ponte Estaiada, que foi uma obra iniciada no governo Fernando Henrique Cardoso, e na conclusão do Hospital de Urgência de Teresina, que foi iniciada ainda no governo José Sarney, em 1989, era prefeito de Teresina, o Heráclito Fortes, que foi quem idealizou a obra. O interessante de tudo isso é que o presidente Lula ajudou a concluir porque havia um projeto da Prefeitura de Teresina. Se não fosse o projeto da Prefeitura, não se teria HUT e nem se teria a conclusão da Ponte Estaiada. O exemplo que eu dou é o Hospital Universitário, que passou a vida inteira, também desde 89, passou pelos 2 governos do Lula, passou pelo governo da senhora Dilma Rousseff e só veio a ser entregue à população de maneira mais efetiva no governo do Michel Temer, ou seja, já depois que o PT deixou o governo. O PT não teve condições, não teve projeto para concluir a obra e só houve a conclusão das obras mencionadas por conta da ação da própria Prefeitura Municipal. Bom, isso aí é um lado da questão. O outro lado da questão é ser super sincero, porque o Dr. Silvio é conhecido como um super sincero. De que adianta ser super sincero? Não seria melhor ser uma pessoa mais afável, mais no trato, né, mais gentil no trato com as pessoas, digo super educado, talvez fosse o termo mais adequado para quem é político, para quem está no governo com a pretensão de ser governador, né, quem está no páreo com a pretensão de ser governador. Não adianta essa história, por exemplo, da pessoa dizer, olha, eu tenho que ser sincero. Sim, tem que ser sincero, mas não pode ser agressivo. Essa questão do Dória foi lamentável, né? Não passe aqui que eu não tenho nada para... Senão você até me atrapalha. Ele também foi instado a falar sobre o Bolsonaro, né? Quando falou sobre o Bolsonaro, detalhe, ele não anunciou apoio a nenhum candidato à presidência da República. Mas ao falar sobre o presidente Bolsonaro, ele disse que admira o presidente Bolsonaro porque em 3 anos e alguns meses de governo não se viu nenhum escândalo de corrupção. Isso ninguém tira do presidente Bolsonaro, segundo o Dr. Silvio Mendes. Quer dizer, não tem corrupção, tem uma ação efetiva da Polícia Federal no combate aos crimes, os mais diversos, sejam crimes de tráfico, sejam crimes políticos. Isso, claro, depende dos procedimentos que são instaurados e das determinações provenientes do Ministério Público Federal, né? Bom, mas aí é aquela história. O Dr. Silvio está caminhando como candidato e mostrando uma autonomia em relação aos diversos, o que é correto, aos diversos pré-candidatos a presidente. Por que é correto?
porque ninguém sabe quem é o presidente. O Brasil é um país muito complicado, muito complexo, muito dividido, muito radicalizado. Isso não é de agora também, não. Não me venha dizer que esse radicalismo começou agora por conta da disputa entre o PT e o Bolsonaro. Esse radicalismo ocorreu entre o PT e o PSDB em todas as eleições que esses dois partidos disputaram. Esse radicalismo ocorreu na eleição de 1989 entre o Fernando Collor e o Luiz Inácio Lula da Silva. Foi uma coisa tão brutal que os candidatos chegaram a se agredir publicamente nos programas de televisão, que os militantes de ambos os candidatos chegaram a se agredir fisicamente durante comícios e atos públicos realizados. O próprio candidato Fernando Collor de Mello, na época, que depois seria presidente, foi acusado de ter agredido fisicamente militantes do PT. Então esse radicalismo ele existe de há muito. É muito ruim para o candidato, que é a candidata a governador, ele assumir uma postura sem saber quem é o que vai ser o presidente. Uma coisa é você ser partidário, outra coisa é você dizer, olha, eu vou ser candidato a governador, vou ser governador e vou precisar da presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro tem sido, apesar do comportamento do governador aqui do Piauí, o doutor Wellington Dias, que ele já disse, olha, o Piauí não pode se dar o luxo de fazer oposição. Quando o Lula era presidente, agora que o Bolsonaro o Piauí se dá o luxo e faz oposição. Mas mesmo assim o presidente Jair Bolsonaro não tem absolutamente negado apoio a todas as demandas. Inclusive quando você vê uma estrada que diz, olha, pegou empréstimo para fazer estrada. Ele pegou empréstimo para fazer estrada, mas é importante ressaltar que só no ano de 2021 o governo federal entregou na mão do governo do estado 65 milhões de reais. 65 milhões de reais para obras de estradas no Piauí. Então, se ele pegou empréstimo, não foi para fazer estradas, porque dinheiro para fazer estradas, o presidente, inclusive rodovias estaduais. Algumas rodovias estaduais, é o caso de Coivaras, algumas lá na região da Soja, o governo federal já federalizou ou está em processo de federalização para garantir que os investimentos sejam feitos e que as estradas sejam recuperadas. Bom, mas aí é aquela história, né? O Piauí é assim mesmo, as pessoas vão deixando passar, ninguém pode remar contra a maré. A gente, quando rema contra a maré, parece que ganha um atestado de não vacinado, né? Como se você, de repente, fosse uma persona não grata. E aí eu, com toda certeza, acho que o Dr. Silvio ele pode incorrer num erro político, mas se ele for eleito governador, esse ato político que ele adota agora será visto como um acerto estratégico. Bom, e para finalizar, o doutor Wellington Dias, que é o governador, prepara uma surpresa. Qual é a surpresa? É que o candidato Rafael Fonteles não está completamente certo que será candidato. Ele poderá ser substituído por um candidato que o governador acha que tem mais condições, que no caso seria o senador Marcelo Castro. Isso aí já está sendo discutido internamente, já tem várias pesquisas, o assunto já ganhou, inclusive, a rua, né? Já tem muita gente falando sobre isso, os bastidores tomam de conta dessa temática, e o Marcelo Castro pode realmente assumir o lugar do Rafael Fonteles. E qual é o problema nisso? O problema é que o Marcelo Castro e o Silvio Mendes são muito amigos. Como é que o Silvio Mendes vai fazer críticas a um candidato que ele, inclusive, era pré-candidato a vice em 2014, que ele fez os dois fizeram juras de amor eterno. O próprio Marcelo Castro disse que se o Silvio fosse candidato, votaria com ele. E o Silvio, se o Marcelo fosse candidato, votaria com ele. Aí vai ficar bem complicado, né? Aí para você tentar justificar de alguma maneira essa nova postura, já que o Silvio é candidato e o Marcelo poderá ser candidato. É uma surpresa e tanto. Tony Rodrigues, Além da Notícia.